Acabou de chegar aqui, ó, uma Cushcraft R8, uma antena vertical para HF. Ela opera nas bandas de 6 metros, 10, 15, 17, 20, 30 e 40 metros. São 8 bandas numa antena vertical. Nós vamos desempacotar, vamos ver o que vem dentro da caixa. Nós vamos montar essa antena, colocá-la no telhado e ver o desempenho que ela tem no rádio. Esse é o CRAN TV. Este episódio do CRAN TV tem o patrocínio da Rantronics, fabricante das populares controladoras Electra 2000. Não tem uma repetidora em sua cidade? Com apenas 2 rádios e a Electra 2000, esse problema estará resolvido. Os produtos Rantronics estão presentes em mais de 40 países. Saiba mais em www.rantronics.com.br. E da Icon América, os radioamadores têm um papel vital nas comunicações de emergência. Fazem amizades pelo mundo inteiro e proporcionam um treinamento divertido para educar os inovadores do futuro. Quando se fala em tecnologias avançadas para os radioamadores, a Icon lidera com o D-Star, o novo modo digital que está atraindo uma nova geração de radioamadores. Não importa se o seu interesse é por DX, manter contato com os amigos ou mesmo trabalhar satélites, a Icon sempre tem um rádio para você. E da Radio House, o distribuidor autorizado Icon no Brasil. A Radio House é o maior distribuidor de equipamentos de radiocomunicação do país. São mais de 1.500 itens nacionais e importados. Se você precisa de transceptores, antenas, acessórios ou um simples conector, a Radio House tem. Visite sua loja online em www.radiohouse.com.br. Solicite o novo catálogo 2012. Bom, tudo que estava naquela caixa está aqui em cima da mesa. Aquela caixa tem 2,25 metros de comprimento e pesa uns 13 quilos. São vários tubos grossos, esses maiores, alguns mais finos, que devem ser radiais, 2 traps, 3 pacotes com várias peças menores, um matching network, aquela caixinha preta. Inclusive um desses canos, ele tem parede dupla. Não é que a parede é dupla, colocaram um cano dentro do outro para reforçar. Afinal, eles prometem que essa antena aguenta ventos de até 80 milhas, né? Seriam 120, 130 km por hora. Esses canos mais grossos aqui é feito de um alumínio muito bonito, diferente do alumínio que a gente vê por aqui, que é meio fosco, né? Um alumínio brilhante. Dizem que é alumínio aeronáutico. São 1, 2, 3, 4 canos mais grossos. Tem aqui 2 traps. Esse primeiro é de 17 e 20 metros. E esse segundo aqui é para a banda de 30 metros. Muito bem feito. Não é tão pesado. Essa daqui é a base, né? Esse aqui é o suporte da antena. Vem essa chapa de alumínio bem grossa que vai parafusada aqui e vai preso no cano. Bom, tem várias outras varetas aqui que devem ser radiais. Talvez isso aqui sejam os ajustes laterais. Mas várias varetinhas, essas são os radiais, parecem antenas de carro, bem fininhas, tem um acabamento aqui. Tem uma luva aqui redutora. Esse aqui é o pacote número 1. Várias abraçadeiras que vão preso na base, o suporte dos radiais, parafusos, vários adesivos. Nossa, quanto adesivo!
Está dizendo aqui, perigo. Cuidado com fios elétricos. Você pode ser morto se essa antena chegar próximo a linhas elétricas. Puxa, tomara que ninguém chegue perto da antena, hein? Pacote 2, várias abraçadeiras menores, parafusos, um outro suporte aqui. O pacote número 3, varetinhas, uns L's aqui e parece dois isoladores, material de resina ou plástico. Essa chapa aqui bem grossinha, viu? Para prender. E finalmente o Matching Network. Matching Network, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 e 40 metros. Aqui vem o conector, né? Provavelmente isso vai aqui na base assim, vai preso, e esses são os contatos da antena. Bom, como todo radioamador, vamos abrir essa caixinha para esses 4 parafusos e ver como é que é aqui dentro. Para ser um casamento de tantas bandas, 8, deve ter muita coisa aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, não tem nada aqui dentro. 2 toroides, enrolado num cabo coaxial, aqui num fio que parece fio de alto-falante. A antena entra aqui embaixo. Talvez tenha algum desenho no circuito dessa placa aqui atrás, mas para 8 bandas está bem simples isso aqui, né? Eu esperava algo mais sofisticado. Tem parece um capacitor, não sei se é um varistor, um capacitor azul aqui e um resistor aqui embaixo. Bom, bem simples, né? Bom, tá aqui o manual explicando como é que monta. Muitas peças. Aqui como monta o mastro. Bem explicado, viu? Inclusive aqui está mostrando o ajuste para 6 metros. Você quer no começo da faixa, no meio da faixa, no fim da faixa, quando você vai deixar o ajuste. Aqui, ó, mostrando o detalhe. É bem explicadinho, viu? Olha aqui a outra parte da antena. Aqui ajuste para 40 metros. É isso aí. Vamos ver quanto tempo agora eu levo para montar essa antena.
Foram mais ou menos umas 4h30 de montagem. Eu perdi uma meia hora por falta de um parafuso que não consegui encontrar o parafuso. É grande, hein? 8,70 m daqui da base até lá na ponta. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes da antena? Bom, aqui está o suporte da base. Vou colocar um cano aqui para prender a antena. Está aqui o Matching Network. Eu perdi pelo menos 40 minutos procurando esse parafuso aqui, a porca dele, ó. Mas não encontrei e vou ter que arranjar alguma coisa para colocar no lugar. Os radiais que vão aqui, eu deixei solto, eu vou colocar isso quando estiver lá em cima, vai ser mais fácil, porque senão vai ser complicado andar com ela aqui para levar. Bom, vamos lá. Tá aqui os stubs. Esse primeiro aqui, o menorzinho, aqui é o ajuste da banda dos 6 metros. Aí, continuando, o próximo ajuste é para 10 metros. Aí esse outro aqui é para 12 metros. Continuando, esse aqui é para o ajuste de 15 metros. Aí vem aqui o trap para 17 e 20. E o ajuste é feito naquele meio ali. Aquela abraçadeira você solta e ajusta o comprimento daquele pedaço. E por fim, aqui na ponta, o trap de 30 metros. E o ajuste do 40 metros é essa varetinha da ponta aqui. Então, os 40 metros, se você ajusta os 30, vai alterar os 40. Então tem que sempre antes ajustar os 30 metros. Aqui tem aquele RATS, que eles falam, né? Um radialzinho. Aqui tem mais um. Tudo muito bem construído, viu? Olha os detalhes aqui. Braçadeira de boa qualidade. Aqui esse isolador aqui. Também muitos parafusos. Aqui o outro isolador também. E esse outro aqui. Tem uma emenda aqui no cano. Aqui o aterramento, né, dos radiais. O que sobrou foi isso aqui. As 7 varetinhas dos radiais. Esse monte de adesivo aqui. Sobraram vários parafusos. Aquele que eu precisava não veio. Isso aqui é uma proteção para o conector do coaxial que entra na antena. Aqui, ó, o ajuste dos 40 metros eu deixei para 7,100. É isso aí. Agora eu vou atrás do suporte e vamos instalar o suporte no telhado. E a hora que ele estiver pronto, a gente coloca a antena. Só que por hoje chega. Isso fica para amanhã. É sábado de manhã. Daqui a pouco o Júnior, o Vinícius e o Silvio vão estar aqui para me ajudar. Eu tenho um terreno baldio aqui do lado. Nós vamos levar a antena até lá, passar um analisador para ver se todas as frequências estão corretas, né? Se está tudo ajustado. E a gente vai levar a antena para o telhado e instalar.
instalada, deu um pouquinho de trabalho para a gente ajustar as bandas de 20 e de 15 metros, mas a gente conseguiu fazer isso em meia hora. A gente ficava levantando e baixando a antena com o analisador de antenas e na realidade a instalação foi muito mais rápida. A gente fez a instalação do telhado em 15 minutos. Então agora vamos tentar alguns DX para ver onde é que a gente consegue chegar com a antena. Se bem que a propagação não está muito boa, eu só estou conseguindo ouvir algumas pessoas bem baixinho na banda dos 10 metros. Papa Yankee 2, Juliet Fox. Papa Yankee 2, Juliet Fox, 59. Hello, my name is João. I'm from Americana, São Paulo, Brazil, okay? Listen you very well. PY2JF X-Ray 45 Echo India. Ah, ok, 599. Ok, obrigado. Depois que a gente instalou a antena, eu não pude ficar muito tempo aqui, mas eu consegui um contato com o Chipre. Vamos dar uma olhadinha aqui onde é que fica o Chipre. Esse Norman. Eu falei com o Norman, tem aqui as antenas, puxa vida, hein? Ele tem um belo parque de antenas. Vamos dar uma olhadinha aqui na distância que ele tá da gente. Tá aqui, ó. Chipre. Vamos ver. Em relação ao Brasil, é bem longe, hein? Puxa, imagine com a propagação boa, onde é que não daria para chegar? Tá aqui, ó. Contato 10.579 quilômetros com o Norman 5B4AIF. Quem mais? Rússia. Eu consegui falar com o Alex na Rússia. Vamos dar uma olhadinha. Onde é que está o Alex? Alex. Está aqui o QSL do Alex. Vamos ver a distância que a gente está do Alex. 11.735 quilômetros do Alex, lá na Rússia. Tá aqui. Consegui falar também em Açores. Vamos dar uma olhadinha com quem. Seu 3AC Antônio. Tá aqui. A distância 7.144 quilômetros. Tá lá. Quem mais? Groenlândia. Falei com o Jesper na Groenlândia. Lá é frio, hein? Tá aqui uma foto do QSL dele. Também tem uma bela antena. Aqui ele tem uma vertical para 80 metros. Tá aqui uma de 3 elementos. Vamos ver a distância que ele está da gente. Groenlândia. Tá aqui. 9.986 quilômetros. E por último, eu falei com o Chile. Vamos dar uma olhadinha aqui a distância. XR45EI. É uma estação, é um evento especial. Vamos ver detalhes. 2.374 quilômetros. Passados os 10 dias da instalação, eu acho que já dá para ter uma boa ideia do desempenho da antena
e a gente pode fazer um resumo aqui dessa Cushcraft R8. Na montagem, a única dificuldade que eu tive foi um parafuso aquele parafuso que segura o Matching Network, ele veio com um passo diferente de todos os outros parafusos que vieram. Não encontrei a porca que segurava esse Matching Network, então eu tive que providenciar outra. Mas não é um grande problema, mas veio faltando esse parafuso. Em compensação, sobraram vários parafusos e, seguindo à risca as instruções de montagem, deu tudo certinho, cada porca arruela foi onde tinha que ir. Então eles mandaram alguns parafusos a mais e aquela porca de passo diferente a menos. Uma outra coisa que eu fiquei meio em dúvida na montagem, uma das medidas dizia que tinha que ter 8 polegadas, só que a hora que você encaixava o cano, não dava as 8 polegadas, faltava um pouquinho, coisa acho que de meio centímetro. E para antena essas coisas faz diferença, né? Ela não descia as 8 polegadas, porque ela encontrava um limitador. Mas se tinha um limitador, então eu fiquei despreocupado. Depois que a gente fez as medidas com o analisador de antena e estava tudo dentro do esperado, aí eu fiquei tranquilo quanto a essa medida que não estava dando certo. Bom, o que deu para perceber nesses 10 dias? O primeiro, segundo dia, eu não tive muito tempo, eu consegui fazer 5 países. Aí o que eu fiz? Como a propagação está muito complicada, eu não consegui pegar um dia de propagação boa. O único fim de semana que estava bom foi o sábado e domingo passado, era o contest da RRL, e eu não queria participar porque teria que mandar log, eu estava esperando o Log of the World, que é aquele eletrônico, né? E então eu preferi não participar. E aquele dia a RRL sabe que dia que a propagação tá boa para fazer contest, né? Tava entupido de gente de tudo quanto é canto nos 10 metros. Agora, eu tentei então aproveitar a Grey Line. Eu acordei 4 dias, 5h30 da manhã, para aproveitar essa Grey Line, que é uma oportunidade boa de DX quando não tem muita propagação. E nesses 10 dias eu consegui 39 países, 5 deles foram assim, pile-ups com muita gente, e eu consegui passar, mesmo com a antena sem um linear, e não foi tão difícil assim de fazer esses 5 pile-ups. Então, você veja, 39 países em 10 dias. Eu acho que com uma vertical dessa, que tem um desempenho bom para DX, eu acho que dá para quem tem intenção de ter um DXC tranquilo com uma antena dessas, mesmo sem linear. Claro que se você tiver uma direcional com linear, vai ser tudo mais simples, mais fácil. Não digo mais simples, porque você vai ter que ficar virando a antena para lá e para cá com o rotor, mas dá para viver com uma antena dessas para DX, se você gosta de DX, sem ter que investir muito dinheiro. Eu não faço DX faz pelo menos 30 anos, a última vez que eu fiz foi no começo dos anos 80, então estava meio enferrujado, mas aí depois do primeiro dia eu peguei o jeito. Então nesses 4 dias eu consegui 39 países, alguns difíceis. Então eu fiquei muito satisfeito com o resultado da antena. 6 metros eu não consegui testar porque não abre a propagação de jeito nenhum. E os 40 metros eu achei ela muito ruidosa. Comparado com uma dipolo de 40 que eu tinha aqui, é vertical, todos os ruídos feitos pelo homem são na polarização vertical. Então é esperado que ela tenha mais ruído. Eu diria que de 1 a 2 S de ruído a mais do que a dipolo que eu tinha. Agora, as reportagens nos 40 metros, de como eu chegava para eles, assim, para o pessoal que eu batia papo, localmente aqui,
Todos diziam que o sinal estava chegando bem, até aí tudo bem. O problema mesmo é um pouquinho mais de ruído. Essa é a desvantagem quanto numa direcional você, além de ter um ganho maior para aquela direção, você tem menos ruído porque ela não escuta os outros lados, né? Então é uma coisa que você tem que escolher uma ou outra quando não tem espaço. E como eu não queria investir em torre, rotor, fica muita coisa em cima do telhado, essa antena ela não chama muita atenção. Bom, eu pensei que não chamasse, até que chama um pouco, mas é menos assim escandalosa do que uma tribanda com torre, rotor, estirante, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que se você tem limitação de espaço como eu, é uma boa opção para DX. Agora, se é só para bater papo aqui local, dipolo resolve seu problema. Bom, o que mais? Nos 40 metros, então, eu achei que ela podia ser melhor. Mas também não dá para querer muito de uma antena de 8,70 metros para 40 metros, né? Ela não dá nenhum par de onda. Mas outra coisa que eu também fiquei meio preocupado assim foram os ventos. Teve um dia que deu uma chuva muito forte, chegou a derrubar um vaso com um pinheirinho aqui no quintal da minha casa, e a antena eu consigo vê-la de uma escada que tem aqui, mas é assustador. Ela chega a deitar assim, você fala, agora ela vai quebrar, mas não quebra. Então eu fiquei mais tranquilo quanto a isso. Se você quiser, tem um vídeo no YouTube, você dá uma busca lá por Cushcraft R8 e busca por ventos em inglês, wind, você vai ver, alguém gravou uma dessas ao vento. É assim, você acha que ela não vai conseguir ficar em pé. Mas tranquilo, acho que aqui no Brasil nós não temos esses ventos que eles têm lá fora, né? Que mais? Outra coisa curiosa, as 4 madrugadas que eu acordei para tentar pegar a Greyline, Japão chega estourando aqui, e eu já fiz tanto contato com o Japão que eu acho que agora dá para esperar um pouquinho. Então é isso, eu gostei da antena, é uma ótima opção. Você já tem 8 bandas em uma antena só, você não tem que ficar com chave de onda para lá, chave de onda para cá. Você pode ficar pulando de banda assim, sem ter que se preocupar em ficar chaveando a antena. E eu vou colocar mais para frente uma horizontal, inclusive para fazer até um teste comparativo. Eu acho que eu vou testar uma horizontal dessas rígidas, tribanda. Então a gente pode ter uma ideia de como é que ela se comporta nas várias bandas. Isso eu vou fazer um pouco mais para frente. Bom, para terminar esse CRAN TV, eu só queria informar o pessoal de fora que a partir desse episódio, todos os CRAN TVs vão ser legendados, porque muita gente de fora estava pedindo isso, porque é em português, e nem todos os países entendem português. Então, a gente passa a legendar agora em inglês todos os episódios. Que mais? Se você tiver alguma dúvida, pergunta sobre a antena que você queira fazer, entra no site do CRAN, coloca o seu comentário, ou mesmo no YouTube você pode fazer perguntas, colocar o seu comentário. Você pode assinar o nosso canal para poder acompanhar todos os CRAN TVs, ok? E para finalizar, no próximo CRAN TV nós vamos fazer um review desse aqui, ó. É um analisador de antena da Comet, o CA500. Ele vai de 1 mega a 500 MHz. Vamos ver como é que funciona esse aqui. Eu utilizei para sintonizar essa antena, eu gostei muito e eu vou fazer um demo dele para vocês no próximo episódio então. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo CRAN TV.